nós somos um grupo de psicanalistas que resolvemos, nesse espaço, discutir algumas questões que chegam aos nossos consultórios com frequência. O meu nome é Cristina. Helena. Maristela Costa. Meu nome é Silvana. Olá, meu nome é Fátima. O nosso intuito é ajudar pais e adolescentes a encontrar algumas formas de lidar com certos problemas. São 11 episódios sobre temas variados: transtornos alimentares, ansiedade e angústia na adolescência, bullying, automutilação, consumo de álcool e drogas, e dentre outros. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é quando é indicado pensar em terapia para o seu filho adolescente. É uma questão que tem inquietado muitos pais, é saber o momento de buscar uma ajuda terapêutica para o seu filho. Questões como: estou superestimando as atitudes do meu filho? Será próprio da idade? Será que essa agressividade e tantos nãos que recebo fazem parte do seu desenvolvimento? Sou eu que não estou entendendo o meu filho? Será que eu não tenho paciência o suficiente? Angústia que muitas vezes tira o sono dos pais, com receio de que o seu filho acabe enveredando por caminhos indesejados, de risco e comprometedores de um futuro saudável. Eu acho que o mais importante que a gente tem que discutir dentro dessas questões que a gente levantou, né, é a saúde emocional do adolescente. Né? Quer dizer, de novo a gente volta na questão da normalidade, o que é normal, né? O que é esperado para a idade dele e o que não é esperado para a idade dele. Então, eu acho que um parâmetro bacana que os pais podem assumir é o que fica a mais, é o a mais. Né? Então, agressividade demais, muito diferente do padrão daquele adolescente, né? Uma depressão ou muita tristeza o tempo todo, um desinteresse o tempo todo, né? Um indivíduo calado ou jogando o tempo todo, né? Enfiado no quarto, que parou de se relacionar, que as notas na escola estão muito ruins, que ele se queixa muito de tudo, que sente muito sono, ou sente muita fome, ou sente um desgaste emocional absurdo. Estas são questões que os pais deveriam ficar atentos, efetivamente, para dar conta de um trabalho terapêutico, se for o caso. Né? E não sabendo, que é importante, né, se aquilo é uma questão ou não é uma questão, né, trocar ideia com outros pais, ou mesmo com o terapeuta, seria muito bem-vindo, não acham? Sim, claro. Muito. E comentando um pouquinho sobre o que você está dizendo, né, o adolescente tem uma enorme dificuldade de saber o que ele está passando, o que ele está sentindo. Ele também não sabe o que é. O que é esse desânimo, de onde veio, essa angústia, essa tristeza? Às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe. Porque tem fatores físicos, né, hormonais, psicológicos. Tem toda uma história dele no seu ambiente social, na escola, em casa, em seus círculos de relacionamento, ou não tem círculos de relacionamento, né? Há um isolamento. Tem indivíduos muito fechados. Exatamente. Né? Até hoje em dia a gente percebe até com muita fobia social, principalmente depois da pandemia. Eu tenho tido muitos, né, pacientes no meu consultório que vêm com essa questão da dificuldade social, né? Da fobia, de uma inibição, não tem muito prazer em viver as coisas, né? Então, esses são sintomas importantes que levam a gente a imaginar que é necessário uma ajuda, é necessário um apoio, né? E a própria... Perdão, pode falar. Não, porque às vezes o jovem é resistente a essa ajuda, né? Ele nunca precisa, tá tudo bem, com exceções de que alguns jovens que procuram um terapeuta direto, ou procuram um professor, ou procuram, enfim, alguém da confiança para que ele se abra, porque está explodindo. Então, porque assim, muitas vezes, as questões que os jovens têm para tratar são questões que se apresentam dentro de casa. Então, conflitos, separações,
pais alcoólatras, perdas, né? Medos de morte, de ambientes onde a doença se faz presente com muita intensidade. Vulnerabilidade. Então, veja bem, é muito importante essa sensibilidade, porque os pais não precisam ficar sozinhos com essa angústia de que tem que dar conta de tudo. Existe uma gama de profissionais, terapeutas, começa na própria escola, uma conversa com o professor, como é que ele interage na escola. Isso tira muito da angústia dos próprios pais, né? Que tem alguns caminhos para se buscar, né? Não é uma coisa que é comum da adolescência, todo mundo passa por isso e vai passar, mas, por outro lado, não precisa sofrer sozinho, né? Esse acolhimento, se não é possível dentro de casa, é importante que se abra essa possibilidade fora. E lembrando que, às vezes, se o comprometimento familiar é de tal ordem que os próprios familiares, ou às vezes amigos, vizinhos, possam dar um auxílio de buscar, ou sugerir, né, que se busquem tratamentos fora, né? Você falou ajudas fora. Você falou uma coisa que eu estava aqui pensando. Além dos pais, porque assim, os pais muitas vezes, já falamos um pouco aqui, estão sobrecarregados, né? Eles têm que dar conta da vida prática, né? Quem põe a comida na mesa, quem faz o dia a dia acontecer dentro da casa, e aí tem pouco tempo para olhar para o adolescente. E aí o que você está dizendo, Helena, me chama muito a atenção, que as escolas, né, são também um canal. É um canal de detecção de alguma alteração emocional no jovem, mas também um canal de comunicação com os pais. Então, muito importante os pais estarem mantendo contato com as escolas dos filhos, porque muitas vezes é lá que o sinal vai aparecer e é onde esse pai pode acionar um profissional da saúde, um psicanalista, no caso, para apoiá-lo nessa condução de como que eu cuido. É preciso mesmo um tratamento, uma psicanálise, um tratamento terapêutico? E qual é esse tratamento? Onde que eu busco? O que que eu faço? Mas assim, a escola como uma rede de apoio, eu acho que é bastante importante e oportuna, porque todos eles, em tese, estão na escola. Eles ficam muito tempo nessas escolas. A escola pode ser um grande local. Sim. Sem dúvida. Eu acho que o mais importante é que tem muitos pais que encaram a terapia dos filhos como uma derrota, né? Quer dizer, é um problema, né? Se o meu filho vai para a terapia, o que as pessoas vão pensar? Que tudo é culpa dos pais, tudo é problema dos pais. Gente, por favor, né? É muito o tratamento terapêutico, ele pode ser absolutamente profilático, né? Vocês passam por questões sozinhos, às vezes por uma dificuldade de vocês em procurar ajuda, né? Quando a ajuda poderia ser efetiva e economizar o tempo de sofrimento. A análise, a psicoterapia, terapia, seja do jeito que você queira procurar esse profissional, é absolutamente indicada quando o seu filho está sofrendo mais tempo, por mais coisas do que seria possível um humano aguentar. Então, e a medida está no outro, sempre no outro. Se para você é uma coisa que vai passar, para o adolescente às vezes não é uma coisa que vai passar. Então, por favor, entrem em contato, procurem um profissional. Não é uma derrota de vocês, é uma profilaxia para resolver problemas em tempo hábil, tempo razoável, onde diminui a gama de sofrimento, o que vai comprometer menos a adolescência e facilitar mais a saúde emocional, inclusive da casa. Então, olha, mandem para nós todas as suas ideias, o que vocês estão passando, as perguntas que vocês têm, tudo que vocês acham sobre esse tema, e a gente vai aguardar vocês, ok? Até a próxima.